O tesouro pré-fixado está rendendo mais de 10% ao ano. Será que chegou o momento da gente investir em títulos públicos? Será que vale a pena comprar título público? Você sabe a diferença entre Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA+? Fica aqui comigo que nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho melhor como que é o funcionamento dos títulos públicos e qual é o melhor investimento para a gente fazer ainda em 2021. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, sempre trazendo informações de qualidade, mas que vão direto ao ponto, para que você pegue essas informações, você coloque em prática e que você se torne um investidor melhor, que você atinja seus objetivos e que você enriqueça no longo prazo. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo, vamos entender um pouquinho melhor sobre os títulos públicos e vamos ver se é o momento correto para a gente fazer esse investimento. Beleza, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como que é essa estrutura dos títulos públicos, essa estrutura do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo aonde existem lá os títulos públicos. Então, quando a gente fala que vai investir em Tesouro Direto, a gente está falando na plataforma. Quando a gente fala dos títulos públicos, a gente está falando dos títulos em específico. E basicamente existem três tipos de títulos públicos, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. De uma maneira bem resumida, o Tesouro Selic ele é destinado mais para aquelas pessoas que querem manter o seu dinheiro para um curto prazo, para uma reserva de emergência ou simplesmente para tirar o dinheiro da sua conta do banco ou da poupança, enfim, e colocam então o dinheiro no Tesouro Selic. Ele é destinado então mais para um curto prazo. O Tesouro Pré-fixado é para aquelas pessoas que querem ter uma previsibilidade de quanto vai render o seu dinheiro daqui a 5, 10, 15 anos. Quando as pessoas optam pelo pré-fixado, elas estão ali pré-fixando uma taxa, no caso a gente está falando aqui do pré-fixado que está em 10%, então nesse exemplo quando a gente investe nesse pré-fixado de 10%, a gente está garantindo que lá no final daquele contrato, no vencimento daquele título público, a gente vai estar ganhando exatamente aqueles 10% ao ano. O IPCA+, que é o terceiro tipo, é o IPCA mais uma taxa. IPCA é a taxa de inflação do nosso país. Então quando a gente fala o IPCA+, a gente está falando que esse título vai render a inflação mais uma taxa pré-definida ali no contrato também daquele título. Então o IPCA ele é mais destinado para longo prazo, é para você manter o seu poder de compra lá na frente. Até se você for ver no site do Tesouro Direto, lá tem uma lista de todos os títulos públicos e você consegue ver também que cada um deles tem uma data de vencimento. Lá a gente consegue ver que os títulos IPCA+, eles possuem por natureza um vencimento maior. Então a gente consegue contratar aqui títulos lá para 2045, então é um longo período. Justamente para que a gente coloque o nosso dinheiro ali e a gente sabe que lá na frente a gente vai estar garantindo o nosso dinheiro da inflação, ele não vai estar se desvalorizando da inflação, a gente não vai estar perdendo o nosso poder de compra e com isso, quando chegar no vencimento daquele título, a gente vai conseguir desfrutar daquele dinheiro para realizar nossos sonhos. Geralmente ele é utilizado para pessoas que querem se aposentar, utilizando o título IPCA+, ou então para aquelas pessoas que já estão pensando no futuro dos seus filhos, para pagar uma faculdade ou uma viagem, comprar um carro lá na frente. Então ele tem esse objetivo um pouco mais de longo prazo. Então só para lembrar, o Tesouro Selic, então ele é voltado um pouquinho mais para curto prazo, ele é indicado para reserva de emergência. O pré-fixado então é para quem quer saber exatamente quanto que vai render ali na frente, e nesse exemplo a gente está falando aqui dos 10% ao ano. E o IPCA+, ele é indicado então para aquelas pessoas que já estão visando um longo prazo, para justamente manter o poder de compra, para lá na frente desfrutar daquele dinheiro. Um ponto importante sobre os títulos públicos é a gente mencionar que quando a gente investe nos títulos públicos, nós estamos emprestando o nosso dinheiro diretamente para o governo. E aí ele vai pegar esse dinheiro e vai investir em setores que estão em desenvolvimento, como infraestrutura, segurança, educação, saúde, ou simplesmente para ter um controle maior sobre a dívida pública do nosso país. Mas por a gente emprestar o nosso dinheiro para o governo, no caso ele precisa devolver esse dinheiro para nós no vencimento daquele título, os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros do nosso país, porque o risco do governo dar um calote em nós, de não pagar essa dívida, é muito baixa, mais baixa do que qualquer outro tipo de investimento de renda fixa ou do mercado financeiro como um todo. Então quando a gente investe nos títulos públicos, a gente tem toda essa segurança ali por trás, protegendo o nosso dinheiro. Beleza, entendi essa diferença dos títulos públicos, mas será que vale a pena a gente investir no pré-fixado que está valendo hoje 10%? E a minha resposta aqui para você é um grande depende.
O cara ouve até aqui para ouvir um depende. Não, mas fica tranquilo que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Nos investimentos não existe uma resposta simples e direta. Sim, vale a pena investir. Não, é ruim. Porque justamente a gente precisa pensar que cada investidor possui uma realidade diferente, possui objetivos diferentes, possui sonhos diferentes. Então é difícil dizer sim, vale a pena ou não, não vale a pena. Tá, mas para não ficar em cima do muro, eu vou dizer que sim, vale a pena você investir no tesouro pré-fixado, esse de 10% ao ano. Se você é aquela pessoa que possui um dinheiro parado na conta do seu banco, se você tem um dinheiro investido na poupança, se você tem dinheiro guardado na sua casa, escondido em algum lugar. Então se você é essa pessoa, se você tem esse dinheiro guardado de alguma maneira e ele não está rendendo nada, é muito importante que você invista sim nesses títulos públicos, pode ser qualquer um dos títulos públicos, mas que você invista o seu dinheiro, porque se você deixar ele parado, ele já está automaticamente perdendo aqui 9% nos últimos 12 meses, porque a inflação acumulada dos últimos 12 meses já está em 9%. Então sim, vale a pena se você é essa pessoa que está ali com o seu dinheiro parado. Agora, se você já é um investidor que já possui investimentos em renda fixa, se você já tem CDB, se você tem LCIs, LCAs, debentures, ou se você já tem um pezinho na renda variável, se você tem ações, fundos imobiliários, você já tem uma carteira de investimentos, eu diria que não é o momento adequado para você fazer essa compra desse título pré-fixado. Tá, mas por que não é o momento para a gente fazer a compra do pré-fixado? Bom, o primeiro ponto é que a inflação, como eu disse, já está em 9%. Ou seja, esse 10% ali do título não é assim que você vai receber 10% de rentabilidade. Você estaria praticamente aqui num 0 a 0, simplesmente se defendendo da inflação, investindo nesse pré-fixado. O que não é ruim, mas existem opções melhores para a gente investir, como é o caso do próprio IPCA+, que é o título que rende a inflação mais uma taxa pré-determinada. Então a gente vai estar rendendo no IPCA, por exemplo, 9% da inflação, mais 4%, mais 5%, de acordo com o título que você optar. Então esse é um dos motivos para você não investir no pré-fixado. Outro motivo é que a gente precisa prestar atenção na nossa taxa Selic. Hoje a nossa taxa Selic está em torno de 5,25%. Ela já esteve valendo 2%, ela está numa tendência de alta, hoje estamos em 5%, mas a taxa Selic até o final do ano está prevista para ficar em 7,5%. Então pensa comigo, se hoje o pré-fixado está valendo 10% ao ano e a nossa taxa Selic está em 5%, lá no final do ano, quando a nossa taxa Selic estiver em 7, 8%, é natural que o tesouro pré-fixado esteja valendo mais do que os 10%. Então ele vai estar valendo 12, 13, 14%. Então a gente tem que ver e acompanhar essa movimentação no mercado. Então se você comprar o pré-fixado hoje em 10%, daqui a 1, 2 meses, esse pré-fixado ele vai estar valendo 11, 12. Então é melhor que você aguarde no momento e espere justamente essa taxa Selic se estabilizar, porque aí o pré-fixado ele também vai se estabilizar e aí você consegue fazer uma compra melhor. E como que eu consigo acompanhar essa previsão da taxa Selic para saber se ela está em tendência de alta ou de baixa? Existe o Boletim Focus, que é emitido toda segunda-feira, onde existe um consenso ali dos analistas, enfim, do mercado, que coloca uma previsão e uma meta para essa taxa Selic. Então a gente tem uma noção que até o final do ano ela vai estar valendo 7,5%, a gente já tem uma previsão para 2022. Então no momento que essa taxa Selic começar a baixar, que ela tiver ali uma projeção de baixar, seria o momento adequado para a gente comprar o pré-fixado. Que aí a gente vai garantir, por exemplo, que a gente compra um pré-fixado valendo 14% e nos próximos meses e ano esse pré-fixado ele baixe para 10, 9, 8 e ele vai recuando naturalmente, conforme a taxa Selic também vai recuando. Então qual é o melhor momento para comprar o pré-fixado? Quando a taxa Selic estiver em tendência de baixa, quando a gente estiver no topo e a previsão é que ela caia. Aí sim é o momento para a gente comprar o pré-fixado. Então, voltando para a resposta, se vale a pena comprar o pré-fixado, eu diria que sim, vale a pena se você é aquele investidor que está com o dinheiro parado, mas se você já é um investidor que possui alguns ativos, possui renda fixa, possui renda variável, ainda não é o momento para você fazer essa compra. É melhor que você aguarde e que você vá verificando a taxa Selic conforme ela vai se movimentando, para daí sim, no momento certo, você fazer a compra do pré-fixado. Enquanto isso, você pode comprar tranquilamente o Tesouro Selic ou o IPCA, que aí sim você vai estar garantindo que o seu dinheiro vai estar protegido da inflação e ainda assim, né, com o IPCA você vai estar ganhando uma taxa extra ali em cima. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre os títulos públicos, tenha entendido a diferença que existe entre esses 3 títulos públicos, que é o Selic, o pré-fixado e o IPCA+. Lembrando que o Selic é mais para o curto prazo, o pré-fixado é para a gente saber exatamente quanto que a gente vai receber lá na frente e o IPCA+, é justamente para aqueles objetivos de longo prazo, onde a gente garante o nosso poder de compra e ainda ganha uma taxa em cima da inflação. Então, sabendo essa diferença entre os títulos públicos, fica mais fácil a gente alocar o nosso dinheiro, a gente fazer os nossos investimentos
e escolher o melhor título para os nossos objetivos. E se você estiver na dúvida de como fazer a compra na prática, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link aqui em cima. Caso você se interesse, eu mostro ali na prática como que é feito um investimento no título público através do aplicativo do Banco Inter. Mas ali a gente já consegue ter uma ideia de como que é feita a compra, basta a gente transferir o dinheiro para o banco e realizar a compra ali mesmo pelo aplicativo. Caso você não utilize o Banco Inter, você pode fazer a compra diretamente na plataforma do Tesouro Direto e também outros bancos e corretoras que ofereçam essa possibilidade de você investir nos títulos públicos. Basta você utilizar aquele que for da sua preferência. Espero que você tenha curtido, e se esse vídeo agregou valor para você, não esquece de deixar um like aqui e também se inscrever no canal. Estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então se você curte falar sobre investimentos, se você curte falar sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, investimentos no exterior e uma série de outros tipos de investimento, me acompanhe aqui que eu tenho certeza que você vai aprender muito, que você vai colocar em prática esses ensinamentos e que você vai enriquecer sim no longo prazo. Então, meu muito obrigado, até semana que vem e falou!